escreveu Marcos, capítulo 5, versículo de número 21. Irmãos, eu não iria ministrar hoje à noite no culto. Os irmãos sabem que eu vim de uma viagem muito desgastante. Estive 7 dias no continente africano, estive em Cabo Verde, na Ilha da Boa Vista, e nós trabalhamos muito, foi muito difícil. E eu, moreno desse jeito, num solzinho daqueles, abençoado. Vocês estão rindo, pastor? Eita glória. E nós trabalhamos, evangelizamos, participamos de culto ao ar livre, evangelismo, e reformamos um negócio lá para uma irmã. Trabalhamos que nem gente grande, como diz na minha terra. E eu já vim ministrando terça, quarta, quinta. Hoje pela manhã nós estivemos no culto, ministrei a escola bíblica. E hoje eu cheguei em casa no intervalo de uns 30 minutos que eu tinha para dar uma respirada. E eu sentei como um bom pastor. O que eu fui ver na televisão? Um culto ao vivo, misericórdia. A Carol, cadê a minha esposa? Ela fica doida comigo. Aí eu fui assistir o culto para vir no culto. Aí eu estou lá assistindo o culto e Deus começa a falar comigo e me deu uma palavra para nós aqui. E essa palavra é a que eu vou ministrar no culto hoje para nós. Tá bom? Então, eu creio que o Espírito Santo quer falar com alguém que está aqui. Marcos capítulo 5, versículo 21. Quem ama a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Amém, meus amados irmãos? Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco tudo o que precisamos. Amém. Tome seu assento adorando Jesus. Meus amados irmãos, todos nós passamos por dificuldades, lutas e batalhas. Temos problemas no nosso trabalho, problemas nos nossos relacionamentos interpessoais do lado de fora da nossa casa. Mas e quando a luta está dentro do nosso lar? Há uma diferença muito grande, irmã Alice, de nós lidarmos com um problema que está do lado de fora, o problema alheio, e nós lidarmos com algo que está dentro da nossa casa. Há uma diferença muito grande entre você lidar com um conflito de relacionamento com alguém do seu trabalho, irmã Nilza, do que lidar com um problema dentro do lar, dentro da família. A disparidade é muito grande, porque a intensidade também é muito diferente. Os problemas que estão do lado de fora, eles são resolvíveis, e muitos deles até mesmo o tempo ajuda a resolvê-los. Mas dentro de casa, eu tenho a sensação que aquilo que poderia ser pequeno aos nossos olhos, se torna grande, se torna mais intenso, mais difícil de se resolver. É diferente quando alguém lhe conta uma luta que está a passar, e quando você vive a mesma luta dentro da sua casa. Uma coisa é você orar pela saúde de alguém que você sabe que precisa de um milagre. Outra coisa bem distante é você orar por alguém da sua casa que precisa de um milagre, uma saída e uma resposta de Deus. Parece que quando os problemas nos alcançam dentro do nosso lar, muitos de nós nos desesperamos, perdemos o controle, tomamos decisões que na nossa razão natural não tomaríamos. E nós olhamos para esse texto e nós percebemos que é o que está exatamente a acontecer aqui. Nós olhamos para um Jesus
que se importa tanto com as coisas externas, mas também se importa com nossa vida dentro do nosso lar. Após Jesus libertar o gadareno e fazer dele um missionário, Jesus desce do barco no retorno daquela viagem, atravessando outra vez o lago de Genezaré. A Bíblia diz que uma multidão está cercando Jesus, mas se aproxima diante de Jesus um homem cujo nome se chamava Jairo. Este homem, a Bíblia o caracteriza por um principal da sinagoga, ou seja, no mínimo este homem era religioso, no mínimo este homem era fiel a Deus, a lei que Moisés havia ordenado. Se você estudar um pouco mais a fundo o que era um principal da sinagoga, você vai perceber que o principal da sinagoga era quem escolhia as pessoas que fariam as leituras oficiais no templo. Ele era o responsável por escolher quem iria fazer as orações no templo, quem iria ler a palavra, ministrar a palavra, cantar. Um homem principal da sinagoga era responsável pela organização do culto, o que equivaleria nesses dias como um pastor de uma igreja, alguém que dirige um povo, que cuida espiritualmente de pessoas. Esse homem se aproxima de Jesus Cristo e ele clama a Jesus, ele pede socorro para Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Imagine que situação para um homem, ainda mais naquele tempo, dentro do contexto romano-judaico daqueles dias, onde prostrar-se diante de alguém era um ato extremo de humilhação. Esse homem, ele estava com uma filha que estava enferma até aquele momento, dentro do seu quarto, dentro da sua casa. E aqui Deus falou comigo exatamente sobre isso. E quando a nossa casa entra em crise, e quando o problema está dentro do nosso lar, talvez eu esteja pregando para pessoas que entraram aqui nesse culto hoje, justamente bem do lado de fora, sorrindo, aparentemente felizes, casais que do lado de fora têm um bom relacionamento, até mesmo pega na mão, faz carinho e dá palavras de elogio um ao outro, mas quando entram dentro do lar, o Senhor conhece a crise matrimonial, a frieza, a distância. Talvez você esteja bem aqui do lado de fora com os seus filhos, mas Deus sabe que quando vocês entram dentro de casa, não existem máscaras. E aí a frieza toma conta do lar, cada um com o telefone na mão, para um quarto, para um lugar diferente, um cômodo diferente, se distanciando cada vez mais. Talvez você entrou aqui sorrindo no culto hoje, feliz porque recebeu um abraço, alegre por estar na casa de Deus. Mas todas as vezes que você entra dentro da sua casa, a ansiedade começa a crescer, a depressão bate à porta, o sentimento de solidão está lá. E você tem a sensação que todas as vezes que você entra em casa, algo está lhe esperando de braços abertos, mas não para lhe trazer bem, senão para lhe fazer mal. Só que eu olho para esse texto bíblico e eu vejo como é lindo o nosso Jesus, que tanto faz obras do lado de fora da casa, quanto também entra dentro da casa. Lindo é o nosso Senhor, que tanto se preocupa com o lado de fora, com a provisão, com o cuidado, mas também se preocupa em entrar dentro de uma casa de um homem, para visitar uma menina de aproximadamente 12 anos e restaurá-la. Jesus está interessado hoje em entrar dentro dos nossos lares, em fazer aquela obra que pastor não sabe, que irmã da oração não sabe, aquela obra que você não pode mais, aquela situação insuportável daquele conflito relacional, onde o diálogo não existe, onde você não consegue mais ter tratativa nenhuma para cura, porque você já tentou uma,
já tentou 2, mas todas as vezes é um desgaste mais. Jesus quer entrar dentro do nosso lar. E é importante nós entendermos isso, que quando a crise chega dentro da casa, nós temos um Jesus que também pode ir de encontro. Ah, meu Deus do céu, eu sinto a graça de Deus aqui. Quando a crise chega, nós servimos um Jesus que tem poder sobre a crise. Quando a enfermidade chega, nós servimos um Jesus que tem poder sobre a enfermidade. Tabandaragai. Quando os demônios nos oprimem, nós servimos um Jesus que tem poder sobre céu e terra. Aleluia. Esse Jesus quer entrar aonde o homem não pode. Jesus quer entrar aonde a ação humana não pode entrar. Nós olhamos para a vida de um homem que estava disposto a jogar a sua reputação fora para que algo acontecesse dentro da sua casa. Como eu já disse, Jairo é um principal da sinagoga. Jairo tem uma reputação a zelar. Jairo tem seguidores, mas Jairo tem um problema em casa. E Jairo joga tudo para cima e se lança aos pés de Jesus. E ele diz: a minha filhinha. Irmão, só quem é pai e mãe sabe isso. O que é clamar a Deus na frente de um hospital, dizendo: Deus, se o Senhor não fizer um milagre, ninguém pode. Eu me lembro de uma situação que Zion ficou internado no hospital. E eu olhava para aquela criança de 1 ano e meio de idade, desidratada, com corpo mole, estado febril, com uma madeira amarrada nos braços. E eu com os joelhos dobrados dizendo: Jesus, se o Senhor não entrar aqui. Jairo está clamando pela sua filha. Ele está orando por alguém que depende diretamente dele. E aqui existem algumas lições que Deus quer trazer a nós quando a crise entrar dentro da nossa casa. O que nós devemos fazer? Que atitudes devemos ter para que possamos trazer Jesus para o nosso lar? Quem quer trazer Jesus para a sua casa? A primeira coisa que nós devemos entender, e se você quiser anotar, não há pecado nenhum, é que viver crises dentro do lar não é exclusividade de ninguém. Viver momentos de dificuldades dentro da nossa casa não é exclusividade de poucos, é um problema que todos nós vamos ter. Quem nunca, irmão, eu vou falar, viu? Não veio para um culto brigado. Eu tenho um propósito com a minha cheirosa, aleluia. Nós não vamos entrar na igreja brigado, não. Nós vamos pedir perdão, aleluia. Mas olha que no caminho, irmão, Jesus me ajuda. Mas entramos em paz. Eu lhe peço perdão em nome de Jesus e nós vamos adorar a Deus. É verdade, oh glória, é assim. Quem nunca teve uma crise dentro de casa? Um problema, uma dificuldade, uma angústia, algo irresolvível. Não há família perfeita. Quem já ouviu isso? Mas nós nos assustamos quando o problema entra dentro da nossa casa. Nós nos assustamos porque nós nos envergonhamos de reconhecer, irmão Fernando, que o problema está ali e nós não temos a capacidade de resolvê-lo. Só que todos nós vamos passar por crises dentro do nosso lar. A crise dentro de casa não pergunta qual é o cargo que nós temos, não pergunta qual é a profissão que nós exercemos. A crise não pergunta quanto tempo de crente nós temos, ela chega. Por quê? Porque nós somos seres humanos, volitivos, falíveis, tomadores de decisões e intelectualmente muito capazes, mas quando lidamos com as coisas sentimentais, temos limitações, porque temos emoções, e por causa das emoções, reações, que muitas vezes não fazem bem para o outro, fazem mal para aqueles que nós mais amamos. Então a crise chega, a crise entra dentro de casa.
Todos nós vamos passar por esses momentos. E todos nós, um dia, estaremos na mesma situação de Jairo, buscando Jesus, para que Ele entre dentro da nossa casa. Quem aqui já fez campanha de oração pelo seu lar? Quem aqui já esteve a orar dizendo: Deus, eu preciso de uma intervenção? Do lado da família da minha mãe, eu fui o primeiro convertido com 13 para 14 anos de idade. Muitas vezes, minha família de origem alemã, misturado com português, uma loucura. Me proibiam de ir na igreja, porque diziam que era coisa de doido. Estou doido já faz uns 17 anos, viu? Estou ficando mais doido que antes, viu? E eu lembro que eu fiz um propósito com Deus: eu quero que o Senhor salve a minha casa. Eu quero que o Senhor entre nessa casa. Eu tinha ouvido na igreja o irmão pregando que Jesus entrava até na casinha mais simples. E eu falava para Jesus: a casinha aqui é simples, Jesus. Tem divisória de madeira. No inverno nós passamos frio. Mas o irmão lá no culto diz que o Senhor entra até na casa mais simples. Quero que o Senhor entre na minha casa. Fiz um propósito com Deus naquela altura, morando com meu avô, para que Deus libertasse meu avô dos vícios. E realmente Deus fez uma obra na vida do meu avô, que se concluiria 14 anos depois, quando ele entrega a vida para Jesus, e o Senhor o recolhe no outro dia. Mas Jesus chegou lá. Quantos de nós já não oramos pela salvação de alguém? Já não lidamos com vícios de algum parente nosso? Já não lidamos com as mazelas e o problema não estava lá. Então, se tem algo que nós devemos entender quando a crise chega dentro da nossa casa, é que ela não é exclusividade nossa. Então nós não temos que nos envergonhar porque temos dificuldade. Nós devemos tomar atitudes corretas. Por isso, em segundo lugar, só para você lembrar bem dessa simples palavra, você precisa, quando a crise chega na sua casa, ter humildade para buscar a Jesus. E isso parece simples e complexo ao mesmo tempo. Por quê? Simples de entender, mas difícil de viver. Simples porque eu tenho que buscar Jesus quando a crise chegar na minha casa. Mas é difícil porque para buscar Jesus tem que se dobrar diante dele. Eu conheço gente que quando foi buscar Jesus foi exaltado e voltou para trás sem milagre. Pastor, Eu conheço gente na Bíblia, o jovem rico chega lá diante de Jesus todo exaltado. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Jesus pergunta para ele: tu guarda os mandamentos? Ele guardava tudo. Jesus olha para ele, o ama e disse para ele: ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo, porque quem tem outras coisas em primeiro lugar não pode seguir o reino de Deus. Depois você vendendo tudo, dando aos pobres, vem e me segue, e você terá um tesouro no reino dos céus. Era simples. Mas a Bíblia diz que ele saiu entristecido e foi para casa. E não seguiu Jesus. Então, receber algo de Jesus não é tão simples assim. Quando você chega na empresa que você trabalha para falar com o seu patrão, você o desrespeita, você o afronta, você é frontal com ele, mal educado, você o desrespeita, sim ou não? Não. Imagine com Jesus, irmão. Se nós, eu vou falar isso que o Espírito Santo está me falando agora. Essa é nova, Felipe. Se nós com os patrões da terra temos humildade para pedir algo a eles, por que com Jesus nós nos exaltamos? Jairo, pastor Edson, chega diante de Jesus com reputação ou não: Senhor, a minha filhinha. Mas nós muitas vezes estamos assim diante de Jesus: se o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer, viu? Não é assim? Se o Senhor não fizer, eu vou desviar. Meu Deus, eu lembro do capítulo 6 do Evangelho de João. Parece que eu vejo Jesus dizendo só assim: vá com Deus. Porque Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também querem ir embora? Vocês querem qualquer coisa? Vão com Deus. Só fica quem tem compromisso. Só fica quem quer algo mais do que o milagre, o dono dele. Meu Deus. Para buscar Jesus tem que ser com humildade, tem que se dobrar diante dele. Por isso que é simples de entender,
mas difícil de viver. Por que que tem gente que busca a Deus, mas não recebe? Porque falta esta humildade de dizer: Senhor, eu não tenho, mas Tu tens. Eu não sou, mas Tu és. Eu não posso, mas Tu podes. Será que tem alguém que veio a esse culto, aleluia, buscar a Jesus com esta humildade? Será que você pode dizer: Jesus, eu vim aqui só porque eu preciso de Ti? Será que tu podes levantar a tua mão assim e dizer isso a Ele? Oh, Ramandaraga subiacai, chorebaqui mandaraçu. Pedi e não recebeis porque pedis mal, mas quem pede com humildade recebe. Quem pede com humildade encontra. Quem busca com humildade encontra a porta aberta. Por isso, quando a crise chega em casa, precisamos trazer Jesus, mas com humildade trazemos Ele. Quem pode glorificar a Deus por isso? Nós levamos Jesus para nossa casa de joelhos e não de pé. Meu Deus, é nos humilhando diante dEle, é dizendo: eu não sou nada. Lembra de Naamã? 2 Reis, capítulo 5, general de exército, armadura bonita, chefe da guarda, capitão de exército, leproso. Tão lindo do lado de fora, mas do lado de dentro leproso. Quanta gente assim, não é? Roupa bonita, perfume cheiroso, mas leproso. Está ruim, com o coração ruim. Queria um milagre, se aproximou do profeta, porque a serva lhe disse que havia um profeta em Samaria que poderia lhe ajudar. Ele vai até lá, o profeta não faz o que ele quer, faz o que ele precisa. Desce lá no Rio Jordão, vai tomar um banho de 7 vezes. Está fedido, vai tomar banho, em nome de Jesus. E tu vai levantar curado, meu nobre. Hoje se tu mandar alguém tomar banho fica difícil, né? Não pode não, misericórdia. E aí ele ficou bravo. Por quê? Porque ele achava que o profeta tinha que vir e colocar a mão. Tem cheio de gente que estava achando que Deus tinha que fazer o que ele acha que Deus tem que fazer. Cheio de gente dizendo: eu quero um milagre, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero Jesus na minha vida, mas tem que ser do jeito que eu gosto. Se não cantar um hino que eu gosto no culto, eu vou me embora dessa igreja. Tem gente que é assim. Se o pastor não pregar a mensagem que eu gosto, eu vou embora. Se o irmão não falar o que eu gosto, eu vou embora. Se a profecia não for do que eu gosto, eu vou embora. E Naamã estava indo embora, sem o milagre. Só que aí os servos de Naamã olharam para ele: meu senhor, ele não te pediu riqueza, ele não te pediu nada, nem contrato ele quis fazer, por que tu não vai tomar banho? Tem nada difícil, irmão Herbert. E aí o cabeçudo do Naamã foi lá e desceu, mergulhou, foi curado. Mas teve que descer. Lembra daquele hino? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão, tem que abrir mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meus Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, porque eu quero. Tem que descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Era só descer, era só mergulhar, mas tinha algo que impedia Naamã. O que? O orgulho. Se nós queremos um milagre, nós devemos buscar Jesus com humildade.
Leve Jesus para dentro da sua casa com humildade. Para de achar que você é perfeito, bom demais. Leve Jesus para a sua casa. Ele só vai entrar lá se você reconhecer. Não é só confessar a crise que chegou, mas é confessar que você é incapaz de resolvê-la. Quando a crise chega dentro da nossa casa, a crise, ela não é exclusiva de alguns, ela é para todos. A crise chega e para isso nós devemos buscar Jesus com humildade. Em terceiro lugar, quando a crise chega dentro da nossa casa, ela revela a urgência do tempo. Irmãos, Jairo está dizendo: a minha filhinha está à morte, ela está a morrer, ela já está partindo. É isso que o texto nos ensina, que ela estava nos últimos momentos, não havia muito tempo. E Jairo está nos ensinando que nós devemos aproveitar a oportunidade que nós temos. Se não me engano, foi Warren Wiersbe que disse que muitas famílias adiam a busca por Jesus até que a crise chegue ao seu ponto mais crítico, quando poderiam tê-lo buscado antes, quando os primeiros sinais de enfermidade espiritual se revelavam. A crise revela a urgência do tempo. Muitos de nós deixamos de buscar Jesus na oportunidade que tivemos. E quando nos damos conta, irmã Lene, já está tarde, já está quase no final de tudo. Quando a crise chega, não podemos perder a oportunidade. Quando a crise chega, não podemos deixar de buscar a Jesus. Quando a crise chega, não podemos jogar o problema para o amanhã. Quando a crise chega, nós devemos aproveitar a oportunidade. Esse culto hoje é a oportunidade de Deus, na casa de alguém, se levantar desta crise. Esse culto hoje pode ser a intervenção de Deus dentro do oculto do seu lar, tratando aquilo que você não pode mais. Não espere o diagnóstico terminal do casamento chegar. Não espere alguém pedir o divórcio para consertar o problema. Não espere não haver mais saída para que as coisas comecem a mudar dentro de você. Aproveite a oportunidade. A urgência de Jairo deveria ser a nossa urgência. Buscar Jesus diariamente pela nossa casa e pelos nossos, antes que a filha esteja à morte. Outra coisa que Jairo nos ensina é que a resposta de Jesus pode ser interrompida por um momento, mas ela chega. Jesus está de caminho à casa de Jairo. A Bíblia diz que se aproxima uma mulher com fluxo de sangue que tinha 12 anos que ela sofria. Interessante, porque a menina está morrendo com 12 anos e a mulher há 12 anos estava a padecer por uma hemorragia gravíssima. Ela se aproxima de Jesus e o caminho da casa de Jairo para por um tempo. Irmãos, imagine você, um pai e uma mãe desesperado por um milagre, dizendo: Jesus, quase que está ali, Jesus, quer que eu chame um Uber, Jesus? Quer que te leve nas costas, Jesus? Vamos mais rápido, Jesus, a minha filha está morrendo. E aí a multidão para, a mulher se aproxima, Jesus começa a tratar isso. Se aproximam de Jairo e dizem para ele: não importunes o mestre, a tua filha morreu. Oh, meu irmão, tem uns mensageiros do cão, não tem? Que quer tirar o nosso foco de Jesus, que quer tirar o nosso foco daquilo que Jesus pode fazer. Naquele momento Jairo tem uma pausa no caminho do milagre, mas a resposta de Jesus demorou, porque Jesus parou para atender a mulher do fluxo de sangue. Mas a resposta vai chegar. Quando a crise chega na nossa casa, nós devemos entender que ainda que demore por um minuto, demore mais tempo do que planejamos, não queira dizer que Jesus não está a caminho da nossa casa. Não deixa o desespero tomar conta do seu coração. Não deixa o pavor, o medo, a angústia tomar conta da sua alma.
Jesus pode até demorar no conceito humano, mas Ele nunca chega antes e nem depois. Ele sempre chega no momento certo. Lembra de Lázaro? Lázaro morre, Jesus sai e vai de encontro. As irmãs de Lázaro se desesperam, porque já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Ela olha, uma das irmãs olham para Jesus e dizem: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha falecido. E Jesus olha para aquela mulher dizendo: ele há de ressuscitar. Ele estava dizendo a ela: no teu tempo ele não dá mais, não tem mais saída, mas no meu eu não me atrasei. Aos teus olhos eu demorei e não tem mais saída, mas na minha vontade eu cheguei no tempo certo. Não perca a fé quando você achar que Jesus está demorando. Talvez você está orando e dizendo: Deus, como eu preciso de uma resposta. Talvez você está orando dizendo: Deus, por que faz tanto tempo que não acontece? Talvez você está orando e está dizendo: Deus, quanto tempo faz que eu oro para que a resposta e a porta se abram e ela não abre, não chega, demora, é angustiante, parece que tem alguma coisa que está impedindo. Jesus está falando com alguém: eu estou de caminho, calma, eu estou, oh aleluia, eu estou chegando, calma, eu estou me aproximando, calma, não é no teu tempo, não é na tua hora, mas haverá um milagre, não será do teu jeito, mas haverá uma intervenção, não será segundo a tua concepção humana e falível, mas acontecerá uma intervenção sobrenatural. Ele não se atrasa, Ele não chega na hora que queremos, mas Ele chega no momento certo. Se tem algo que nós aprendemos com Jairo, é que em quinto lugar a crise pode ser definitiva aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não. Eles dizem para Jairo, enquanto Jesus está no diálogo com a mulher do fluxo de sangue: tua filha morreu, a crise a matou tua filha, o problema agora levou tudo, acabou. Aos olhos humanos se cessou tudo. Para que Jesus chegar na minha casa se minha filha está morta? Talvez Jairo poderia ter pensado assim. Por que continuar buscando Jesus se acabou? Morreu meus sonhos, eu não tenho mais perspectiva. Aos olhos humanos não havia saída, mas para o plano de Deus sempre terá solução. Você pode olhar e não entender, não ver como, mas para o plano de Deus, irmãos, sempre haverá uma solução para um coração quebrantado diante de Jesus. Sempre haverá uma saída para uma alma sedenta. Sempre haverá um escape para um coração faminto por Deus. Quando a crise chega na nossa casa, nós não podemos medi-la pelos olhos naturais. Por isso nós devemos buscar Jesus. Porque Jesus atravessa o natural e trabalha no sobrenatural. Jesus está falando com alguém: para de medir o meu poder pelo tamanho do seu problema. Começa a olhar o tamanho do seu problema na perspectiva do quanto eu posso fazer no problema, na impossibilidade. Foi Billy Graham que disse: nunca diga ao seu Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Pare de julgar o caráter de Deus por causa da crise. Comece a adorar a Deus. Por quê? Porque Jesus está chegando. Comece a se alegrar. Por quê? Porque Jesus está se aproximando. Comece a celebrar nessa noite, porque Ele está chegando. A casa é um lugar particular. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém entende, mas Jesus entra lá. Jesus chega lá. Jesus entra no quarto. Jesus pega na mão da menina. Jesus opera milagres. Em último lugar, a crise de fato acaba dentro do nosso lar quando Jesus entra.
Jesus não resolve o problema de Jairo à distância. Tem coisas que Jesus vai liberar uma palavra e vai acontecer. Chega o centurião, meu servo está enfermo, então seja curado. Chega a mulher cananeia, minha filha está endemoniada, então recebe o milagre. E recebeu. Mas Jesus aqui não, Jesus quer entrar lá. Oh, meu Deus do céu. Lá onde o que estava morto estava hospedado. Lá onde a menina estava morta, naquele quarto. Jesus entra naquela casa com o pai da menina, os pais da menina. Jesus afasta as carpideiras que eram contratadas para chorar no velório de alguém. Jesus não quer ninguém se alimentando da nossa dor, nem do nosso fracasso e nem da morte da nossa casa. Sai todo mundo que se alimenta das nossas dores, que alimenta o vitimismo em nós, que nos faz viver uma vida de lamentos. Sai todo mundo daí. Entra Jesus, entra os pais da menina, oh meu Deus, e entra os 3 discípulos dentro do quarto. Era difícil, mas Jesus entrou, parou o alvoroço, pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, levanta-te. Quer milagre? Comece a pedir a Jesus: tira da minha vida o que precisa sair. Quer que ele entre na sua casa? Pare de emprestar sua casa para território de Satanás. Pare de abrir a porta do seu lar para quem se alimenta da tua dor. Para de abrir a porta da tua casa para quem se alegra pelo que morreu dentro dela. Para de abrir a porta do teu lar para quem está tendo lucro com a tua miséria. Diga para Jesus: limpa tudo aqui, Jesus. Que entre nessa casa só quem é teu. Vai entrar o pai, a mãe, os discípulos e Jesus. Ele vai pegar na mão da menina. Ele vai entrar no lugar da morte. Ele vai entrar no lugar da intimidade. Ele vai dizer: levanta, menina, porque a morte não tem poder, a crise não tem poder, o diabo não tem poder, a enfermidade não tem poder. Onde Jesus entra tem vida, onde Jesus entra tem cura. A casa onde Jesus entra, a alegria volta outra vez. Fica de pé adorando Jesus nessa noite. Fica de pé adorando. Uma coisa é chamar Jesus para entrar na tua casa num domingo à noite como esse. Outra coisa é todo dia dizer: Jesus, tu és o dono aqui. Jesus, a crise veio, mas quem manda é o Senhor. Meu Deus, eu estou pregando para alguém que não pode se conformar mais em esconder as suas dores, em esconder a morte de dentro do lar, em esconder aquilo que já está fedendo. Jesus está dizendo: abra a porta e me chama. Abre a porta e deixa eu entrar. Abre a porta e deixa ele entrar de verdade. Jairo cumpre os mandamentos, mas Jairo tem um problema que a religião não poderia resolver. Para de se esconder de trás desse cargo, de trás desse título, de trás desses anos de crente. Seja alguém de Deus de verdade e diga para Jesus: eu só saio dessa igreja hoje quando o Senhor ir comigo para dentro da minha casa. Vai, levanta a tua mão, começa a buscar. Oh meu Deus. Eba, kenema, samandaraga sobe a caia. Xerebeque mandarama sobe aqui. A miséria não vai fazer parte do teu lar. A morte não vai dominar a tua casa. O mesmo Jesus que levantou a filha de Jairo quer levantar a casa de alguém hoje. A tua casa não será lugar de velório. Teu lar não será condenado ao luto.
a tua casa seja um lugar de vida e não morte. Quando a crise chega em casa, é o momento de nós buscarmos a Deus. Eu não vou nem insistir, mas se alguém quiser trazer Jesus para dentro da sua casa hoje, vem para esse altar, mas vem correndo. Vem, não é amanhã, é agora, é a oportunidade do Senhor. Ele quer entrar nessa casa. Ele quer entrar nessa casa. Aproveite a oportunidade. Não é vergonhoso vir ao altar. Vergonhoso é voltar para dentro de casa do mesmo jeito. Hoje Deus está chamando pessoas que querem se render diante dele e dizer: Jesus, entra no meu lar. Jesus, faz um milagre na minha casa, Jesus. Alguém que esteja disposto a fazer o que Jairo fez. Eu vou perguntar para os irmãos que ainda não vieram: está tudo bem aí? Não é a oportunidade de Deus de hoje você voltar para aquela casa diferente? Aproveita esse tempo, meu irmão. Fecha os teus olhos. Aproveite esse tempo, adore a Deus. Fecha os teus olhos. Nós vamos adorar a Deus e vamos orar agora. Em o nome de Jesus, levanta as tuas mãos e adore a Deus. Todos que estamos aqui, nós não viemos passear na igreja, nós viemos buscar a Jesus Cristo. Por isso adore o nome dele agora, adore o nome dele. Se você tem mão, pelo amor de Deus, levanta ela. Os que podem, levante as suas mãos e busque